Shalom Aleikum, a paz de Deus, seja bem-vindo aos nossos estudos, Este canal, a verdadeira religião de Deus. E como sempre, vamos aqui fazer mais um estudo. Hoje vamos falar aqui um pouco de um personagem bíblico, o Balaão, Hoje vocês conhecem a história do Balaão e o cristianismo. Dos 27 livros do Novo Testamento, poucos se percebem tão abertamente cristãos quanto o último deles, o Apocalipse de João. Os famosos 4 cavaleiros, a besta, o número 666, nas mãos e na testa, a batalha do Armagedon, lago de fogo, em que os condenados serão atormentados para toda a eternidade. Essas imagens, graças a nomes como Daniel Michelangelo, Jonathan Edwards, são vistos como as características distintas de uma escatologia especificamente cristã. Na verdade, no entanto, o Apocalipse é talvez o mais judaico das escrituras cristãs, composto talvez por um judeu meticuloso observador, que zombaria do cristianismo de hoje. Entre as pistas reveladoras que apontam para a perspectiva judaica deste autor está a sua abordagem do Balaão bíblico. Balaão em 3 níveis, Balaão é abordado de 3 formas distintas em Números, capítulo 22 a 24. Ele é um profeta leal e inabalável do Senhor, um santo segundo Jacob e Migron. Já em Números 22 a 35, ele é um vidente infeliz, cujos dons e insights proféticos provam ser menos impressionantes do que os de seu jumento, em Números 31:8 e 31:16. Ele é o conselheiro que encorajou as mulheres medianitas a corromper os israelitas em Peor, Números 25, de 1 a 18. Embora as narrativas que mostram Balaão como um sedutor e corruptor de Israel, sempre extremamente concisa quando comparada com a narrativa mais longa e as tradições poéticas que a precedem, o único versículo, Números 31:16, que mostra Balaão como uma força por trás da sedução das mulheres medianitas sobre os homens israelitas, causou uma certa impressão nos antigos leitores judeus. Números 31:15. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Balaão entre os antigos intérpretes judeus. Embora as estimativas positivas das capacidades proféticas de Balaão apareçam entre os antigos, sua avaliação geral de Balaão é negativa. Eles enfatizam em particular o papel de Balaão como sedutor dos israelitas, muitas vezes ampliando o breve aviso em Números 31:16, que as mulheres medianitas foram a causa da infidelidade israelita a Deus por ordem de Balaão. Mas, notavelmente, filho de Filó de Alexandria, cerca de 20 antes da era cristã, a 50 da era cristã, transforma o conselho de Balaão em um elaborado esquema de sedução sexual, frustrado por sua incapacidade de desafiar a vontade de Deus, amaldiçoando os israelitas. Balaão, como retratado por Filo, ensina o rei Balaque como ele poderia subverter os israelitas de outra maneira, apelando para as inclinações instintivas dos guerreiros de Israel.
Releituras antigas do relato bíblico. Duas obras do século I da era cristã, Antiguidade Bíblica de Pseudo-Filó e a Antiguidade do Judeu de Joséfo, também expandem número 31:16, embora com muito menos imaginação. De acordo com o Pseudo-Filó, Balaão disse a Balaque: venha e deixe-me aconselhar o que você deve fazer para Israel. Escolha as mulheres mais bonitas que estão entre vocês e que estão em Midian e coloque-as nuas diante deles, adornadas com ouro e joias. E quando os israelitas as virem e se deitarem com elas, pecarão contra o Senhor e cairão em suas mãos. João, o judeu. Entre os antigos intérpretes judeus que viam Balaão como sedutor gentil paradigmático, há uma figura raramente identificada como judeu, a saber, João de Pátimos, o homem que escreveu o Apocalipse na virada do século I, cerca de 96 da era cristã. Este João deve ser distinguido de dois outros Joãos proeminentes do cristianismo primitivo: João Batista, o pregador asceta que batizou Jesus no Jordão, e João, filho de Zebedeu, um dos dois discípulos de João. Os cristãos tradicionalmente identificaram João, o discípulo, como o autor dos 4 evangelhos e das 3 epístolas do Novo Testamento atribuídas a um João. Na verdade, porém, o 4º evangelho é anônimo e foi atribuído, talvez falsamente, a João no II século. Enquanto as epístolas são pseudônimas e provêm ainda de uma mão diferente, João do hebraico e Yohanan era de qualquer forma um nome comum para os judeus na antiguidade. Basta perguntar ao fundador do judaísmo rabínico, Yohanan ben Zakkai, João filho de Zaqueu, quando a Yohanan de Pátimos, Elaine Pages de Princeton, David Frankfurt, da Universidade de Boston, e outros proeminentes estudiosos do Novo Testamento argumentaram que esse João era quase certamente um judeu devoto do I século que via seus próprios adversários como sedutores do povo judeu. Crenças apocalípticas judaicas do I século da era cristã. Acredita-se que João tenha sido um judeu do I século que entendia que Deus havia acabado de enviar ao mundo o Messias, Jesus de Nazaré, que foi morto, mas que também haveria ressuscitado, e que voltaria em breve para dar um fim à história e transformar o mundo em uma nova realidade. No entanto, em termos de sua crença de que o mundo estava à beira de uma transformação dramática, João não era o único entre os judeus desde a volta dos Asmoneus, mais de 2 séculos antes, figuras como o Pseudo-Daniel, o Pseudo-Salomão e os escritores do Mar Morto previram uma culminação iminente para a história tal como o conhecemos. De fato, um contemporâneo de João foi provavelmente o autor judeu de um Apocalipse conhecido como Quarto Esdras, escrevendo no início de 70 da era cristã. O autor de Quarto Esdras previu que Deus logo exigiria uma vingança violenta sobre os romanos antes de iniciar um julgamento final da humanidade. João também escreveu nas décadas que se seguiam a guerra romana-judaica. Ele pode até ter sido um refúgio do conflito, fugindo para confins mais seguros em uma das grandes cidades do oeste da Ásia Menor, a atual Turquia, onde se encontrou com outros crentes da ressurreição de Jesus e se tornou um mestre proeminente entre eles. Ele os ensinou a permanecer fiéis diante da sua redenção iminente, fiéis a Deus, à Torá e ao Messias de Deus, que segundo pensava era Jesus. Por essas razões que não são claras, João acabou se isolando em Patmos, uma ilha do Egeu Oriental, atual Grécia, e de lá
escreveu o Apocalipse, que se tornava o livro final da Bíblia cristã. Apocalipse de João. A maior parte do Apocalipse de João, como Daniel 7 a 12, ou o quarto Esdras, oferece um relato detalhado dos eventos dramáticos que ocorrerão antes da conclusão da história, as bestas, as batalhas, as pragas, o julgamento e assim por diante. Antes de embarcar nessa narrativa, no entanto, João emite uma série de 7 cartas curtas às 7 comunidades da Ásia Menor, a quem seu relato será entregue. 7 cidades nas quais João provavelmente pregou. Essas cartas são inestimáveis para determinar que tipo de judeu João era. Essas cartas são ostensivamente boletins detalhando a fidelidade de cada comunidade. João geralmente reprova as comunidades que se mostraram menos fiéis por terem tolerado a pregação errônea de professores rivais. Os epítetos que ele atribuiu a esses rivais são reveladores. Carta a Pérgamo. Vocês são seguidores de Balaão. Para seus seguidores em Pérgamo, por exemplo, João escreve: tem algumas coisas contra você. Você tem alguns aí que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a colocar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem os alimentos sacrificados aos ídolos e se prostituísse. 2,14. Não está claro se João chama o professor rival de Balaão ou simplesmente ridiculariza o ensino dos rivais como semelhante ao de Balaão, mas em ambos os casos o comportamento lamentável resultante é óbvio. Certos judeus crentes em Jesus que viviam em Pérgamo estão comendo carne sacrificada a ídolos. O consumo de carne para os judeus da diáspora helenista representava um desafio, já que a maior parte da carne disponível para comprar eram sobras dos santuários locais. Judeus piedosos, João sugere, não se dignariam a consumir tais carnes, determina o que significa praticar fornicação. Apresenta um desafio mais difícil, a porneia grega, a qual a palavra pornografia está relacionada. Poderia ser simplesmente uma metáfora para a idolatria. Vide a frequente metáfora da Bíblia hebraica de prostituir-se após outros deuses, por exemplo, em Oséias de 1 a 3. Alternativamente, João pode estar sugerindo que os crentes judeus em Pérgamo estão casando com não-judeus. Carta a Tiátira. Vocês são seguidores de Jezabel. Problema semelhante parece ter surgido em Tiátira. Embora João lance um epíteto diferente ao castigar seu rival daquela igreja, ele escreve à comunidade dizendo: eu tenho isso contra você, você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, e está ensinando e enganando meus servos para que se prostituem e comam dos sacrifícios dos ídolos. Dele tempo para se arrepender, mas ela se recusa a se arrepender de sua fornicação. Cuidado, estou jogando-a em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela, estou colocando uma grande aflição, a menos que se arrependam de suas ações. Não é difícil ver que os nomes Balaão e Jezabel têm um comum. Eles são os dois personagens não judeus da Bíblia, mas notórios por levar os judeus à idolatria. Balaão no deserto, Jezabel, 1 Reis 16, 31 a 33, 18, 4 e 19, de 1 a 2 e 21, 25. Através da influência que ele exercia como esposa do rei Acabe,
Sua decisão de usar essa figura para desmascarar seus rivais torna patente a compreensão que João tinha de si mesmo e de seus seguidores como judeus piedosos ameaçados por elementos estrangeiros no movimento de Jesus que toleravam ou até mesmo encorajavam comportamentos não permitidos pela lei judaica. Quem eram os Balaão e Jezabel de João? Mas quem representaria naquela comunidade esses elementos estrangeiros ameaçadores? Certamente tratava-se de gentios no movimento de Jesus que foram influenciados pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, meio século antes da década de 50. Paulo havia pregado sobre Jesus ressuscitado nas cidades do Egeu, mas sua compreensão da implicação da ressurreição na lei judaica diferia marcadamente daquela de João, enquanto João acreditava que a ressurreição de Jesus e seu retorno eminente significava que os judeus e os prosélitos gentios deveriam se apegar cada vez mais zelo à observância judaica. Paulo argumentou que muitos aspectos da lei judaica se tornaram obsoletos. Paulo ponderou especificamente sobre a questão da carne sacrificada aos ídolos em sua carta aos Coríntios, concluindo que o consumo de tais carnes seria algo permitido. Gentios em cidades como Corinto e Éfeso ficaram especialmente satisfeitos com as proclamações de Paulo, pois significava que eles poderiam iniciar um relacionamento com o Deus judeu e sobreviver ao julgamento eminente de seu Messias, Jesus, sem se sujeitar ao fardo da lei judaica. Para um judeu como João, no final do primeiro século, a pregação contínua do Evangelho de Paulo era uma abominação. Era simplesmente desprezível encorajar os judeus a se tornarem negligentes na observância da Torá. Pior ainda, foi dizer aos gentios que eles poderiam se unir ao povo de Deus, a Israel, através do batismo, que indicava fé em um Messias, sem necessidade de circuncisão e observação dos mandamentos. Assim, os mestres de tal sacrilégio mereciam os epitetos que ele lança contra eles seus semelhantes Balaão e Jezabel. Como vimos, mas também os chamaram judeus ou falsos judeus, que segundo ele constituíam-se numa sinagoga de Satanás. Revelação judaica em uma Bíblia cristã. Com o tempo, é claro, pessoas como Balaão e Jezabel em Paulo levaram a melhor. O movimento que anunciava Jesus como um Messias ressuscitado tornou-se cada vez mais não judeu na Constituição e cada vez menos observador dos mandamentos da Torá. Tornou-se cristianismo. E o cristianismo finalmente incorporou o Apocalipse de João em seu cânone, embora se suspeite que, sem conhecimento do seu contexto original, como a principal descrição cristã canônica do fim dos tempos, suas ricas imagens entre as mais reconhecíveis em todo o cristianismo. A crítica histórica permitiu ao leitor moderno ver, no entanto, que algo inconfundivelmente judaico espreita sob a superfície, uma polêmica judaica aguda, implantando uma visão tipicamente judaica do Balaão bíblico e que o autor visa o tipo de cristianismo no qual o cristianismo primitivo acabou se tornando. Muito bem, meus amados irmãos, mais uma vez vemos aqui uma severa contradição dos ensinos bíblicos da Bíblia hebraica com os ensinos da teologia cristã. Uma total discordância, uma total falta de consenso histórico e crítica textual. E vemos aqui mais uma vez que o assim chamado Novo Testamento é uma construção meramente humana da filosofia greco-romana, uma religião que se apoderou, está aí até os dias de hoje, conclamando que é a verdadeira religião de Deus, mas na realidade nós sabemos que a verdadeira religião de Deus obedece os mandamentos do Eterno, a Torá,
tá? As festas bíblicas estabelecidas por ele e nada mais do que isso. Tudo mais é falácia, é invenção, é teologia de paganismo para enganar a humanidade. E aqui nós falamos a verdade. Doa quem doer. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e numa próxima oportunidade nós voltaremos, se Deus quiser.